8h02 em Campos. Você ouve a Folha FM 98,3, o Folha no Ar, primeira edição. Eu sou o Cláudio Nogueira, o Marco Antônio, que apresenta esse programa, está também no sistema home office, né? Ele é do grupo de risco também, e a maioria da nossa equipe, né, mesmo o estagiário que é jovem, que não tem, né, nenhum problema de saúde, a gente preferiu, né, relevar aqui a presença para casa, né, para que a gente contribua e mostre o quanto é importante essa participação nossa na questão nossa, que eu digo, do grupo, porque a Folha, o Aloysio, evidentemente que pode falar tudo sobre a questão do jornal, mas a maioria, eu acho que não sei quanto, mas quase que 100% ou próximo a isso, também está em casa, no sistema home office. E a gente volta com o segundo bloco conversando com o doutor Carlos Alexandre, que é advogado, foi ex-assessor do STF, né, e tem muito a acrescentar para a gente neste momento. Ô Aloysio. Ô Cláudio, só para em relação à Folha, a gente talvez não tenha nem anunciado isso da maneira devida, mas eu pensei bastante e quando eu vi que a coisa já tinha chegado aqui, eu reuni a redação, foi na semana anterior ao decreto de Rafael. Então, há 2 semanas, né? Eu reuni a redação e... minto. Foi já com decreto, foi na terça-feira. E eu gosto muito de história, né? E deixei de maneira muito clara, porque é o maior desafio, se promete ser o maior desafio desde aquele que foi enfrentado pela geração da Segunda Guerra Mundial, né? É um desafio em escala global, como foi aquele, e que a maneira da gente lutar esse tipo de guerra, né, era fazer isolamento desde então, e a Folha está toda funcionando quase de home office, só quem vai ao jornal, a redação, que é um lugar grande, fica muito vazio, são os fotógrafos para descarregar as fotos, né, repórteres fotográficos, mas a gente está em home office já há mais de uma semana. E em relação aí, o Alexandre, tem aqui o José Francisco, o comentarista aqui do streaming, ele não gostou muito da analogia com o Flamengo. Vou ler aqui, que você fez da China com o Flamengo. Fala sério, falar do Flamengo fazendo comparação, aí já é demais. Deixa de fanatismo clubista, fala do assunto em pauta e não vê com desculpa que é só uma comparação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sou botafoguense. Mas tem foto sua com a camisa do Flamengo, garoto, né? Não tem, isso não existe. E só para... Ô Zé Francisco, desculpa. Não tá o que, Alexandre? Isso é montagem, essa foto. Tá certo. É fake, né? É que eu acho que se é para fazer analogia, pode fazer uma aqui. Dizer que a China teve algum dolo em perder vidas, em parar sua economia para disseminar o vírus pelo mundo, é como dizer se um flamenguista dissesse que o coronavírus tem uma única função, que foi a única coisa que conseguiu parar o time do Flamengo. Como eu não acredito nem uma coisa nem outra, vamos voltar aqui à nossa pauta, Alexandre. Atuações dos governos nas suas 3 esferas no combate à Covid-19. Vamos começar pelo mais importante, né, o governo da União. O governo Jair Messias Bolsonaro, qual a sua avaliação? A avaliação dele, ele como presidente, é péssima, né? Para mim não é nenhuma surpresa. A avaliação do governo, aí vamos falar de Ministério da Saúde, quando o ministro da Saúde não está, né, atuando como funcionário do presidente, mas sim como alguém que está exercendo um munus público, está exercendo um cargo público e deve satisfação, antes de tudo, à sociedade, aí ele é merecedor realmente de aplausos. Quando ele atuou em favor da sociedade, ele tem meu respeito. Quando ele pura e simplesmente se porta como um funcionário do presidente, ele tem oscilado, né? Imagina as pressões políticas que ele está recebendo. Ele tem oscilado. E quando ele oscila para o lado do presidente, ele é tão merecedor de críticas quanto o presidente. Quando ele
né, atua em favor da sociedade, né, da maior precaução possível à sociedade, ele é merecedor de aplausos. Eu realmente, assim, há pessoas... Eu não acredito num discurso liberal de Bolsonaro, liberal na economia, por si só. Nunca foi. É muito mais estatizante do que liberal na economia. Então, obviamente, ele está recebendo pressões de sua audiência, pressão dos grupos econômicos que o incentivam para poder tomar esse tipo de atitude, tomar esse tipo de postura. E ele deve realmente acreditar nisso, porque ele gosta de ser do contra também. Até porque ele deve ter enxergado nos governadores uma postura que ele chama de populista, né? Como se trancar as pessoas em casa, né, nesse cenário fosse algo populista, né? Acho que populista é o contrário, né? Penso eu que como ele viu os governadores tomando uma iniciativa, ele pensou lá na frente como eleição, pensou em termos político-eleitorais e não em termos de sociedade, e está tomando essas atitudes. Ele precisa entender que o que ele diz, realmente, as palavras de um presidente têm poder. É lógico que tem poder, influencia. É aquela velha história do Pedro Aleixo, a preocupação com o guarda da esquina, né? Se ele vai ou não vai se contaminar indo para fora, batendo a mão, é realmente como ele falou, é um problema dele? Ok. Mas o comportamento que ele induz com isso, veja a atitude do Crivella seguindo, né, liberando o Rio de Janeiro, a atitude dos comerciantes em Campos, a atitude de passeatas, isso tudo induzido por quê? Pelo comportamento irresponsável dele. As pessoas se sentem legitimadas a fazer o errado, né, a partir do momento em que o presidente incentiva, né? Então, assim, eu não gosto de Bolsonaro, todo mundo sabe disso, eu não gosto dele como ser humano, não gosto dele como governante, não gosto dele como político, mas bateria palma para ele se ele estivesse fazendo certo, né? Eu não estou torcendo pelo vírus, isso é absurdo, essa ideia de que quem é contra Bolsonaro torce pelo vírus, isso é ridículo. Agora, não tem como concordar com o que ele está fazendo. Na contramão, a gente vai discutir essa questão do pacto federativo, a gente vai discutir o cenário de incerteza, mas, assim, a conclusão de antemão é que não há como concordar com uma pessoa que acha que está certa contra o resto do mundo, né? E essa é a realidade, né? As pessoas procuram uma exceção aqui e ali. Pensem nos governantes do mundo. Trump voltou atrás. O prefeito de Milão pediu desculpa. Os governantes que estão, por exemplo, Portugal é um exemplo de sucesso, reconhecidamente um exemplo de sucesso, adotou a estratégia da supressão, né? Ou seja, do isolamento, da quarentena absoluta, desde o primeiro momento. Portugal parece que não está na Europa, né? Portugal não foi contaminado pela Itália, pela Espanha. A Espanha seguiu a Itália no primeiro momento, está lá, já bateu o recorde de morte no mundo. Então, será que só o nosso presidente está certo, enxergando aí o mundo como um todo? A minha avaliação em relação a ele, a política dele, é muito negativa e, para mim, não é, sinceramente, não foi surpresa nenhuma. Há que se lembrar que a gente falou aqui do caso de Milão, a campanha Milão não pode parar. Coincidência ou não, o governo federal tinha preparado uma campanha, você troca só o sujeito, no caso, a localização geográfica, o nome do local. Ele estava preparando uma campanha, o Brasil não pode parar, chegou a lançar e foi barrado na sexta-feira por uma decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro, né? E aí mandou pagar da SECOM que tinha ido ao ar, né? Essa campanha ia custar 4,8 milhões do dinheiro público federal, que é mais necessário do que nunca pelas consequências econômicas que vão vir, inevitáveis, do coronavírus. Agora, e o governo Witzel, Alexandre? O que você tem achado? Então, já o governo Witzel, eu acho o seguinte: primeiro, eu acho que o decreto que ele lançou de 90 dias, ou seja, a gente pensando em tempo de epidemia, é uma política de longo prazo, 90 dias. Eu achei errada porque excessiva, né? A minha estratégia, o que eu penso que deva ser, dentro das minhas limitações de conhecimento de área de saúde, conhecimento de política pública nessa área, mas eu acho que um experimentalismo seria melhor, um experimentalismo responsável, né? Um decreto de 15 dias no primeiro momento, com 12, 13 dias, fazer uma nova avaliação, renovar por mais 15 dias se for necessário, renovar por mais 15 ou por mais 30. Digamos assim,
o horizonte de 90 dias assusta e cria aquilo que os norte-americanos chamam de backlash, né? Uma reação negativa de quem já pensa ficar 90 dias em casa. Você imagina um profissional autônomo, uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta, um arquiteto, um advogado que, por exemplo, eu sou advogado de empresas, eu consto na folha de salário de algumas delas. Elas também podem parar de me pagar se tiverem problemas econômicos, mas eu não dependo de estar dentro da empresa para receber. Agora, imagina o advogado, o colega que depende do dia a dia, né, que não tem essa advocacia de partido. Então, por aí vai, né? Quer dizer, quando ele olha um universo de 90 dias trancado dentro de casa, cria essa reação negativa que começa na cabeça de muitos a dar razão a outro extremo, né? Que é a política do não fazer nada, porque tem muita gente dizendo que Bolsonaro está defendendo o isolamento vertical, que na doutrina chamam isso de prática de mitigação. Não é. Sim, não é. Sinto muito. Defender abertura para culto não é política de mitigação. Não é horizontal. É defender a abertura completa para quem interessa a ele, para a elite que sustenta ele. A gente vai discutir isso. Mas eu acho que também o Witzel ele foi um pouco excessivo. Mas eu ainda acho que é melhor pecar por excesso no cenário que a gente está do que por absoluta inércia ou absoluta omissão. Mas dá para trabalhar um meio termo, né? Uma política mais experimental, uma política mais de ponto de partida, ponto de reflexão, mais um ponto de partida, mais um ponto de reflexão, os números estão aí, análises dos resultados da política pública, análise da curva, né? Quando a gente vai chegar nessa curva de achatamento, né? E aí, a partir daí, começar a liberar gradativamente, setor por setor, as pessoas para poderem voltar, né? Porque aquela ideia, as pessoas ainda não entenderam. O problema não é que a gente ainda tem poucos infectados. É que se liberar todo mundo, a gente vai explodir, né? O sistema de saúde não vai suportar. E aí, aquela estatística de baixa letalidade acaba. A gente vai por uma grande letalidade por falta de aparato médico, inclusive para quem não é do grupo de risco, se tiver algum tipo de complicação. É possível alguém que não seja do grupo de risco ter algum tipo de complicação, a depender da circunstância. Eu digo grupo de risco assim, grupo de risco notório, que são os idosos, mas uma pessoa que tem uma pequena complicação respiratória tem sinusite. Não tem sinusite. Eu posso ter um momentâneo problema de falta de ar, que se eu não tiver um ventilador para mim, eu posso morrer. Né? Eu posso morrer. Então, a gente quer evitar esse colapso, né? E para evitar esse colapso, não há necessidade de... Assim, eu acho que não há necessidade dessa política longa de 90 dias, desde já que ele adotou. Poderia ser uma política de meio termo, de revisão. Mas fora isso, eu acho que ele está com pulso firme. Penso eu, como a gente vai discutir, ele está cobertado pela Constituição. Ele tem não só a responsabilidade de tomar essas atitudes, como competência para tomar essas atitudes, autorização constitucional para tomar essas atitudes. E não só porque a gente vive um estado de emergência que você pode passar por cima de normas constitucionais para poder adotar essa competência. Não, eu acho que ele tem essa competência regularmente para tomar as medidas que ele está tomando, assim como o Rafael em Campos. A gente vai chegar, Rafael, só queria lembrar que você citou aí o caso de Bolsonaro com as igrejas. Foi engraçado, ambas decisões da Justiça Federal de sexta-feira. E a primeira foi essa coisa de que ele queria... Eu estou falando dele, estou caindo no meu fone com a máscara dele. Né? Mas espero que não fique aqui na frente do meu rosto, porque aí seria... Mas foi na decisão de sexta-feira, o juiz Márcio Santoro Rocha, que suspendeu a autorização do presidente que autorizava igrejas e casas lotéricas. E horas depois, a juíza Laura Bastos Carvalho, também da Justiça Federal do Rio de Janeiro, proibiu a campanha O Brasil Não Pode Parar, que, usando o exemplo de Milão, que a gente abriu aí, produziu 4 mil mortos, né, no espaço de um mês, na cidade mais rica e, por conseguinte, com a melhor estrutura de saúde da Itália. E assim mesmo foram 4 mil mortos. Luiz, só colocando de forma clara, você está sendo claro, você está se referindo à cidade de Milão. Só para não haver confusão, eu sei que você não está fazendo isso,
a Itália tem quase 11 mil mortos no total. Você está se referindo somente à cidade de Milão. É porque Milão fez essa campanha, Milão não pode parar, é a cidade mais rica da Itália, é a São Paulo da Itália, ela está para a Itália como São Paulo está para o Brasil, como Barcelona, Espanha, como a Califórnia está para os Estados Unidos, é o carro-chefe econômico, puxa o país. Por conseguinte, por ter mais dinheiro, tem, por conseguinte, melhor estrutura de saúde. E a campanha Milão não pode parar, em um mês produziu só ali na região da Lombardia, só ali 4 mil mortos. É isso que eu estou dizendo. E a campanha trocando Milão pela palavra Brasil, encampada pelo presidente Jair Bolsonaro, montada pela SECOM, só não foi deslanchada por uma decisão da Justiça Federal, da juíza, vou repetir o nome dela, a Laura Bastos Carvalho. É isso que eu estou querendo dizer. Se for da comparação, né, porque é tudo coronavírus e tem muita gente não querendo parar e produzindo muito ser humano que vai parar para sempre por conta disso. Né? 4 mil mortos em Milão. Por enquanto. Em um mês. Mas fruto dessa dubiedade, fecha comércio ou não fecha, entende? Mas vamos lá, e o governo Rafael? O que você tem achado? O governo Rafael no enfrentamento à Covid-19, à pandemia? Não, o governo Rafael, assim, acho que da mesma forma que o Witzel está enfrentando o problema, não esperou o governo federal, tem todas as dificuldades estruturais da saúde que já existiam, mas do ponto de vista normativo, do decreto que ele lançou, a paralisação das atividades, eu também concordo com ele, acho que ele agiu até no tempo certo. Algumas pessoas já falam, não, ele está omisso. Não, ele já havia o decreto estadual, ele veio, acho que meio que, né, corroborar o decreto estadual. Eu não tenho tido dificuldades em relação à atuação de Rafael, não. Né? A saúde, a gente tem nossos problemas. Poderia, né, estar muito melhor equipada, preparada para enfrentar esse problema. Mas aí não é uma coisa relacionada à atitude com o coronavírus, né? Mas é a questão de governo, realmente, que a relação de Rafael com a classe médica, né? E em relação ao atendimento de saúde, nunca foi realmente... sempre foi problemática, né? Vamos dizer assim. Mas, no que se refere à atuação dele normativa, eu não tenho nenhum tipo de problema, não. É bom lembrar que esse embate com a classe médica, ele vem de antes. Nas duas gestões Rosinha, houve embates muito fortes com a classe médica, né? Ele é anterior um pouco. E bom lembrar também que os médicos estavam em greve. Eles retornaram ao trabalho, entraram em greve na semana do Carnaval, né, em fevereiro, e na véspera do TJ obrigá-los a voltar a trabalhar, eles decidiram em assembleia voltar ao trabalho por conta da Covid-19, né, e é bom também lembrar que tem estudos, eu li esses estudos baseados no caso chinês e italiano, logicamente já se reclamava de estrutura antes, como você falou, Alexandre, e os EPIs, né, equipamentos de proteção individual, são motivo de queixa pela precariedade da saúde pública no Brasil como um todo. E também não é exceção em Campos. Mas na China e na Itália, mesmo com tudo assim, de primeiro mundo, o cara é igual um astronauta, o índice de contaminação dos profissionais de saúde que lidam com os pacientes com o coronavírus, novo coronavírus, chega a 40%. O que é uma coisa, né, muito alto, né? E lógico tem que... Pois não. Não, pode falar. Não, que logicamente, por mais que a gente fale que o médico é ser humano, tem medo, como qualquer outro, né? Não, a gente tem que render todas as homenagens, né? Eu acho que os médicos, depois que passar tudo isso, estarão na mesma categoria dos bombeiros no que se refere à adoração pela opinião pública e de forma
merecida, né? Não só os médicos, enfermeiros, né? Os enfermeiros, fisioterapeutas, todos os funcionários da área de saúde, a gente hoje deposita toda a nossa confiança, a nossa esperança neles, né? Mais do que nos gestores, né? Mais do que nos gestores, né? Aliás, A nossa confiança, né? E acima de tudo, nossa confiança, nossa esperança, e acima de tudo a gente tem que desejar e rezar por eles, que eles também passem por essa com os menores, né? As menores sequelas possíveis, né? aliás, Aloysio e doutor Alexandre. Sim, então, só para acrescentar aí na questão do comparativo aí que o doutor Carlos Alexandre fez com os médicos, conversando ontem com o marido de uma também militar do Bombeiros, de Campos, ele revelou que no Rio tem um número muito alto de baixas de profissionais do Bombeiros e dos servidores, e que talvez saia de Campos uma equipe para socorrer o Rio de Janeiro já de pronto essa semana. Talvez. A gente, A perspectiva que vem do Rio de Janeiro é assustadora. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Alexandre, gerada no grupo. A gente falou do governo Rafael, gerada no grupo aqui pelo procurador-geral do município, seu colega, advogado, o José Paes Neto, que acho que tem a ver até com o assunto mais do próximo bloco, mas faz uma intersecção interessante está colocado entre os dois blocos como tema. Vamos lá, José Paes, abre aspas. Do ponto de vista do entrevistado, como a divisão das competências entre os entes federados da área de saúde, prevista na Constituição e na Lei 8.090/90, contribui ou dificulta para o combate ao coronavírus? Então, vamos lá. A Constituição, ela distribui competências, né? E ela distribui competências de modo muito abstrato. Mas a forma como a Constituição distribuiu essas competências, essa resposta ela é melhor feita, né, quando a gente examinar o federalismo como um todo, né? Mas o que vem a ser o federalismo? Né? Assim, a grande marca, se tiver uma palavra-chave para explicar federalismo, é descentralização, né? Assim, percebe-se, e por dois motivos, seja por eficiência, seja por garantia de liberdade. Quanto mais se dividir o poder em escala, né, horizontal, né, entre União, Estado, município, quanto melhor dividido esse poder, você previne, né, melhor a concentração, o excesso de concentração de poder no poder central, na União, e ao mesmo tempo você transfere ao poder local, que está mais próximo do cidadão, mais próximo das particularidades locais dos problemas, né? Quando você transfere isso para esse governo local, as chances de eficiência crescem. Então, essa é a ideia. Descentraliza para evitar a concentração num poder, e esse poder pode se tornar tirano, se com muito poder concentrado, e se descentraliza em nome da eficiência. A Constituição, em matéria de saúde, fez isso com muita clareza, né? Se você for lá no artigo 24, inciso 12 da Constituição, você vai ver lá, quando trata da competência concorrente para legislar, que tanto União, Estados, municípios podem tratar da matéria de saúde. E quando você vai lá no artigo 198, inciso 1, que fala propriamente do capítulo da saúde, lá diz: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 1, descentralização, como direção única em cada esfera de governo. Portanto, o governo municipal, o governo estadual estão absolutamente legitimados pela Constituição para tomar as medidas necessárias e indispensáveis, tanto a prevenção em relação à saúde pública, como o combate de problemas de saúde pública. A lei do SUS não faz diferente. Então, assim, não há obstáculos legais, jurídicos, constitucionais, principalmente constitucionais, para a atuação concentrada. O que a gente vai ver no federalismo, por que existe uma tensão no federalismo, é porque, em vez de se buscar uma coesão nacional em relação às atitudes, o que está havendo é um choque entre diferentes níveis de governos igualmente habilitados pela Constituição para atuar. Então, quando há esse choque e a ausência de coesão, né, acaba que a gente tem aí um desafio ao federalismo desenhado na Constituição e levado à prática. Então, volto a dizer, o desenho em si permite a atuação,
mais do que isso, pede, requer, sugere, não apenas sugere nem permite, pede, requer, exige uma atuação concentrada das 3 esferas de governo. Só que não está havendo coesão. Ao contrário, está havendo aí esse embate, pelo menos no que se refere ao chefe do Poder Executivo Nacional, não ao seu ministro da Saúde, entre as diferentes esferas de governo. Mas penso eu que não há nenhum tipo de barreira jurídica constitucional para o município ou o Estado atuarem do jeito que estão atuando. Tem claro que tem umas questões também. Desculpa, completa, por favor. Não, é claro que sempre vai rolar alguma atuação, alguma discussão periférica. Por exemplo, que aí é uma questão de reflexão, de bastante discussão, bastante debate. Quer dizer, tudo bem, estamos autorizados tanto no combate, prevenção, quanto no combate à questão de saúde pública. E aí, quando o Estado fecha as rodovias, né, e o transporte interestadual, ele está extrapolando, isso não é saúde. Mas assim, se o cenário demonstrar que isso é uma atividade essencial, uma ação essencial para a prevenção à saúde pública, acaba virando um problema de saúde pública. Eu acho que esse é o cenário que a gente está vivendo. Então, não obstante a autorização para a saúde pública expressa, há várias ações que caem, digamos, numa zona de penumbra que requerem um pouco mais de discussão e envolve uma questão de incerteza epistêmica, né, de incerteza quanto aos resultados, né, e se realmente nesse cenário de incertezas, para onde que tende a interpretação. E aí que entra em cena o papel do Supremo, nessas zonas de penumbra. Deixa eu fazer outra pergunta aqui no grupo. Mas antes da pergunta no grupo, tem uma intervenção aqui do comentário no streaming. O jornalista Marco Antônio Moreira, assessor da UENF, aqui falando, ótima entrevista, o flamenguista Carlos Alexandre sempre coerente. Então aqui vou passar agora do comentário do streaming para o grupo aqui. O quê? O quê? A morte é mais suave, que Deus me perdoe. Rapaz, faz isso não. Ó, o muro tá baixinho, pula para ser feliz, amigo. Olha só, Humberto Nobre, seu colega, ex-presidente da OAB Campos, pergunta dele no grupo para você. Para o meu farol, Dr. Carlos Alexandre, algumas atitudes do presidente parecem pôr a teste princípios fundamentais da Constituição e, por conseguinte, do Estado Democrático de Direito, mesmo antes da pandemia. Quando afirmava ter provas de que houve fraude nas eleições, convocava, já na iminência de pandemia, manifestações contra o Congresso e contra o STF. O que se agravou com a disputa, entre aspas, contra todos os governadores, dentre os valores constitucionais atacados, parece instar a própria democracia, a tripartição de poderes e o pacto federativo. Se resistirmos à pandemia, a nossa Constituição mais longeva sobreviverá? Querido amigo Humberto, Humberto, quinta-feira a gente bateu um papo por WhatsApp até quase 1h da manhã. Abraço, Humberto. Vamos lá, olha só, eu penso que o Bolsonaro, ele tem uma vontade enorme de paquerar com o processo de impeachment. A gente já discutiu isso no grupo da Folha. Ele, o tempo inteiro, ele desafia, né, o processo de impeachment, porque, sem sombra de dúvidas nenhuma, ele já praticou vários atos, né, e as pessoas acham que o único ato que pode levar ao impeachment é uma corrupção, né, corrupção do ponto de vista financeiro, né. Mas ele já praticou vários atos, né, contrários às normas constitucionais e legais que poderiam levar ele a um processo de impeachment. Agora, a Constituição ela foi sábia em... Tipificar um crime de responsabilidade. Capazes de tipificar um crime de responsabilidade. Capazes de tipificar... a questão de segurança nacional, então, né? Mas a Constituição foi sábia, né? A gente não adotou o parlamentarismo, mas adotou um presidencialismo tipicamente norte-americano, dizer o seguinte: não cabe ao judiciário julgar o impeachment. O julgamento de impeachment é um julgamento político. É um voto de desconfiança, como acontece no parlamentarismo, somado a uma causa jurídica, né? Então, não depende apenas de ter praticado efetivamente o ato antijurídico. Depende de perder verdadeiramente apoio político. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que ele não perca, porque realmente eu não quero outro processo de impeachment. Eu falei isso no grupo. Eu gostaria muito, eu sou contra o bolsonarismo e gostaria muito, eu acho que vai ser muito importante para o país, do mesmo jeito que eu acho que foi importante, tá, por uma questão de
né, mudança de poder, né, de alternância de poder numa democracia, que a gente tenha que enxergado que um candidato como o Bolsonaro tenha chegado à presidência por meio do voto. Isso tem aspectos positivos, né? A nossa democracia, ela gira, mas revelado o fracasso para mim que ele é, eu gostaria que ele saísse pela mesma porta que ele entrou, pelo voto. A gente precisa disso. Não dá mais para suportar tirar presidente que a gente passa a desgostar por meio de processo de impeachment. Agora, com relação à Constituição, a nossa Constituição ela tem alguns problemas típicas das constituições pós-89, pós-fim da Guerra Fria, pós-queda de Muro de Berlim, que é aquela Constituição com uma vocação de resolver tudo, né? De resolver até o amor das pessoas, né? Resolver a felicidade, né? Resolver tudo. E constituições desse modelo, elas costumam ser, embora a nossa tenha um processo de mudança constitucional formal, emenda constitucional um processo mais fácil, muito mais fácil que muitas outras constituições, ela, por ser muito extensa e muito detalhista, ela acaba sendo menos flexível do que a gente gostaria. Justamente por ela ser muito compromissória, né? Ela tentar ajustar correntes muito diferentes e, por conta disso, ela ser abrangente demais. E isso traz consequências em que é uma Constituição mais difícil de se adaptar a muitas mudanças sociais, econômicas e políticas que a gente tem. Daí a dificuldade de reforma tributária, daí a dificuldade de reforma política, daí as pessoas falam assim, pô, finalmente Bolsonaro fez reforma da Previdência. Não, Fernando Henrique fez a dele, Lula fez a dele, nós já tivemos 2 ou 3 reformas da Previdência anteriormente. São reformas, né, que progressivamente vão tentando resolver o problema e nenhuma resolve como um todo, porque a gente tem toda uma previdência social colocada na Constituição, por isso que a gente precisa o tempo inteiro. A gente precisa de ser mais dinâmico na questão previdenciária e não somos, porque essa Constituição é muito abrangente. Então, eu acho que a nossa Constituição ela tem perigos, ela sofre riscos de muitas mudanças sociais, econômicas, políticas, e essa dificuldade dela maior de se adaptar por ser muito abrangente, muito detalhista. Mas acho que ela vai sobreviver, sim, com novas interpretações. O Pacto Federativo nunca mais vai ser o mesmo. A gente vai ter novas interpretações em relação ao Pacto Federativo, né? Até a questão do grande embate entre poder de polícia e liberdade individual, que eu acho que é outro tema que envolve isso aí. Qual é o limite do poder de polícia de um poder local, municipal ou estadual falar o seguinte: fique em casa, não abra o seu estabelecimento? Isso vai ser, né, um grande desafio, né? E, portanto, a gente vai adquirindo novas interpretações, necessidades novas de mudança, mas ela em si eu acho que sobrevive, sim. Eu acho que você já lançou aí o tema para o próximo bloco. Cláudio, você quer fazer o intervalo agora? Sim. Voltamos aí com o Pacto Federativo? Seria bom, porque aí o tempo fecha corretamente aqui. Podemos... Fique à vontade, meu. Valeu, então. Muito bem. Seguimos com o Folha no Ar, primeira edição. São 8h35. Dentro de instantes, a gente volta à conversa com o Aloysio Abreu Barbosa e também com o Carlos Alexandre, o advogado e ex-assessor do STF, entre outras atribuições dele, honrando com sua participação hoje também no sistema de home office. 8h36 em Campos, você ouve o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento... Oi? Hã? Também. Mandou foto de quitutes, acepipes preparados lá em Gargaú, que ele estava fazendo. Ele está aproveitando o isolamento para poder provocar a gente. Que aí, se você pedir para ser convidado, ele vai falar que não pode. São 8h36. Salmão pescado em Gargaú. Só eu conheço esse ponto aqui. Espetacular. Acho que é do gelo que sai ali dos frigoríficos. Tem um cantinho do mangue ali que tem uns ali. Geladinho. A sombra da árvore que faz a água ficar gelada assim, né? Bom, são 8h37. O problema do Paraíba é tão grande que até Pitu subiu de Gargaú. Complicado.
E precisa ver aí essa questão dos frigoríficos também, que tem todo um processo de coleta dos dejetos aí, e poluindo o mangue. São 8h37, voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Melhorar cada vez mais faz parte do nosso dia a dia. No Hospital Pronto Cardio, oferecemos serviços médicos altamente qualificados e nosso